Olá, eu sou o Pedro Goulart Rocha, sou aluno da professora Cristiane Maté, na disciplina de Bioquímica do Exercício. Essa é uma apresentação para avaliação final da disciplina, que consiste em acompanharmos o dia de um atleta desde suas atividades de treinamento, da sua ingesta, da sua suplementação e informações que sejam pertinentes ao treinamento e à bioquímica do seu organismo. Eu sou aluno da especialização em Fisiologia do Exercício, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A prova que utilizamos como base para acompanhar o dia a dia desse atleta foi a terceira corrida beneficente da Pai de Charqueadas. Essa corrida aconteceu no dia 18 de agosto de 2024 e ela tinha duas distâncias, para os atletas escolherem, de 3 km e 21 km. Esse atleta optou pelos 21 km. Normalmente ele não corre essas distâncias, ele é um atleta que normalmente pratica a corrida de rua com distâncias entre 3 e 5 km. É a primeira vez que ele optou por usar os 21 km. Foi uma decisão diferente, na opinião dele. Ele queria fazer essa prova, fez treinos para isso. Ele é hoje aposentado, ele trabalhava como policial penal, já corre desde o ano de 2003. Ele foi um dos fundadores da equipe Carbo Runners, ela é da região carbonífera. Alguns atletas são da região metropolitana, participam normalmente de provas dentro do estado do Rio Grande do Sul e algumas provas fora do estado, e ainda até algumas provas fora do país, correndo algumas provas internacionais com a equipe. Ele também possui formação em ensino superior em educação física pela UBRA. Ele possui 59 anos, é do dia 8 de fevereiro de 1965. O seu IMC é 22,66, que a gente entende por ideal, já que sua altura é 1,70 e o peso 65,5 kg. Foi conversado com o atleta acerca de como acontecem algumas coisas no seu dia a dia, fatores que sejam importantes para a manutenção da saúde dele e também do dia a dia como atleta, embora que um atleta amador, não é profissional, não recebe para essa atividade, mas ele toma as suas providências pensando acerca do esporte como uma das suas prioridades diárias. O que ele nos comenta é que, quando foi perguntado acerca da hidratação, ele não ingere uma quantidade grande de água, ainda mais considerando o seu desgaste. Ele, no máximo, toma em torno de 1 litro de água por dia. O que ele nos remete ao sono, o que nos coloca acerca do sono, é que ele tem um sono muito bom, ele dorme bem, dorme o que ele diz um sono inteiro, se ele não se acorda durante a noite. Porém, o horário de sono dele é mais tarde, O horário que ele toma como mais cedo que ele consegue dormir é meia-noite, Ele ressalta que o horário que ele vai dormir mesmo, normalmente, é a 1h30 da manhã. Considerando a data da prova, avaliamos a semana que antecedeu. Tá? Então, na segunda-feira, ele percorreu a distância de 15 quilômetros, onde ele queria manter o pace dele adequado, já que ele não está tão acostumado a fazer treinos mais longos.
ele imaginou um determinado pace e quis manter ele, né? Mais uma manutenção de velocidade. Na quarta-feira foi quando ele utilizou o treino mais intenso, né? Um treino que tem um caráter até intervalado, onde ele fazia 3 quilômetros de aquecimento e aí na parte principal do treino ele realizava 5 tiros de 1.000 metros. E aí ao final do treino ele tinha 3 quilômetros de rodagem leve ali para arrefecimento. Na sexta-feira ele fez 6 quilômetros leves, nas palavras dele, né? Ele informa que optou por inverter a ordem de como ele realiza os treinos normalmente, né? Normalmente ele encerrava a semana com uma distância maior, mas com medo de lesão, desconforto e cansaço, ele inverteu a ordem. Os horários de treino dele são sempre próximos ao final da tarde, e ele não está realizando nenhum tipo de treinamento além do treinamento de corrida, né? Ele não faz nenhum outro treino contra a resistência, por exemplo. Então, antigamente ele estava praticando calistenia, há alguns anos atrás ele era praticante de musculação, mas por enquanto ele não retomou nenhuma outra atividade além da atividade de corrida de rua. No seu treino pré-prova ali, né, ele quis manter um treino com um pace confortável, que ele imaginava que poderia executar no dia da prova, né? Então ele utilizou um pace entre 4,45 e 5 minutos, que ele achava interessante. Utilizamos o teste de Cooper para predizer o VO2 máximo, né? E logo em seguida lançamos as informações no aplicativo Avaliação Pro, e aí tivemos as respostas de VO2 máximo obtido, 60,25, e o previsto de 33,59. O perfil alimentar do atleta, segundo ele, é bastante peculiar, porque ele entende que não seja o mais correto, até porque ele não abre mão de uso de alimentos que são ricos em açúcar, de frituras, pães. Então ele não tem nenhuma dieta controlada para a execução da sua atividade, né? Ao que parece, ele nunca fez um controle e se manteve assim, né? Não teve nenhuma, digamos assim, uma preocupação em talvez otimizar a sua ingesta ali para suas demandas, né? A gente analisa aqui o perfil alimentar dele, a gente vê que o café da manhã é composto por um sanduíche de pão francês com peito de peru e queijo, uma cueca virada, a fruta é uma banana, acompanhados de uma xícara de café solúvel com leite e adoçado com açúcar. O almoço é frango empanado, aipim, ambos fritos, 4 colheres de arroz e 2 de feijão, salada de tomate, rabanete, cenoura e couve-flor. O café da tarde, que acaba sendo a refeição pré-treino, são 2 pãezinhos industrializados de massa doce, uma torrada industrializada, café com leite e açúcar e uma banana. O jantar é composto por porções iguais de arroz e feijão, saladas raladas de cenoura e beterraba, uma porção de ervilhas e um bife de carne de gado de aproximadamente 120 gramas. Essa aí seria a ingesta diária dele. O que ele utiliza de suplementação? Tá? Isso aqui já é o pós-treino ali. São 5 gramas de glutamina e 30 gramas de whey protein. Whey protein tomado com água, né? Não utiliza leite nesse momento. Treinos e respostas ao esforço. Tá? Temos o treino de 15 quilômetros, né, que foi o primeiro que ele realizou na segunda-feira. O pace é aquele que já foi comentado, entre 4,45 e 5 minutos.
Os principais substratos intramusculares e extramusculares para a geração de energia durante esses eventos incluem glicogênio muscular, glicose do sangue derivada de glicogênese hepática e gliconeogênese, derivada de glicogenólise hepática e da gliconeogênese e da ingestão de carboidratos. Ácidos graxos derivados tanto de triglicerídeos intramusculares quanto de depósitos de tecido adiposo. Em seguida eu passo a citação da onde foi retirada a citação. No treino para 15 km com pace de treino de 4,45 e 5 minutos, desculpa repetir a mesma informação, quando do exercício de resistência, como uma meia maratona, a oxidação de carboidratos, especialmente do glicogênio muscular, tende a dominar em intensidades mais altas do exercício. Entretanto, de acordo com a duração do exercício se prolonga, existe uma transição gradual para um maior uso de ácidos graxos como fonte de energia, especialmente conforme as reservas de glicogênio muscular diminuem. Aqui eu coloco uma sugestão para esse treino que é um pouco maior, e o atleta referiu que ele sente que ao final desses treinos e de provas que são mais longas, como ele entrega muita intensidade no início, ele poderia incluir a ingestão de carboidratos para manutenção de glicose no sangue. Né? Assim ele poderia retardar talvez a fadiga e prolongar o desempenho. No entanto, o esgotamento das reservas de glicogênio, tanto musculares quanto hepáticas, pode levar a uma redução significativa da intensidade do exercício, forçando o atleta a diminuir o ritmo. Então essa perda ali talvez pudesse ser um pouco reduzida, né? Ou talvez pelo menos essa sensação que ele tem não fosse tão forte. O treino de tiros de 1.000 metros, né, onde ele fez para um pace de 3,40, é um treino que aumenta a capacidade de produção de energia anaeróbica, melhora a tolerância à citose metabólica devido ao aumento da capacidade de tamponamento muscular e melhora a regulação iônica, especialmente o equilíbrio de potássio. Esse tipo de treinamento também está associado aos benefícios cardiovasculares e metabólicos frequentemente observados com um treinamento de resistência tradicional. Uma adaptação característica ao treinamento de resistência é o aumento da capacidade de transporte de oxigênio medida pelo VO2 máximo, o que leva a uma maior resistência à fadiga e a um desempenho aprimorado do exercício. Ainda sobre o treino de 1.000 metros, de tiros de 1.000 metros, temos a referência de uma outra adaptação importante, que é o aumento da densidade mitocondrial no músculo esquelético, que contribui para uma menor utilização e oxidação de carboidratos, menor produção de lactato, maior oxidação de gordura e desempenho aprimorado em exercício de resistência. Além disso, a capacidade de oxidação de carboidratos no músculo também aumenta, permitindo a manutenção de uma maior produção de energia durante o exercício, melhorando o desempenho. Aí agora sim a citação, né, a fonte dessas citações, que é Hargreaves e Spread, 2020. O treino da antevéspera do dia da prova, foram 6 km mais leves, são um exercício aeróbico de curta duração, uma sessão de mais ou menos 30 minutos, com intensidade leve a moderada, 70% da capacidade de VO2 máximo. O corpo vai utilizar uma combinação de oxidação de gorduras e carboidratos para gerar energia. Durante esse tipo de exercício, há tempo suficiente para que o metabolismo aeróbico seja o principal fornecedor de ATP, com a gordura sendo uma importante fonte de energia, especialmente em intensidades mais baixas. Aqui é uma ponderação acerca da hidratação. Então aqui a gente traz citações acerca de como definimos a hidratação, que é o equilíbrio entre as entradas de água, seja ela a água que ingerimos ou a água que obtemos dos alimentos, e a água que produzimos.
e as suas saídas, excretadas principalmente pelos rins, pele e trato respiratório. Então, vale, né, pensarmos acerca da hidratação, principalmente em dias mais quentes, né? Então a gente vai ter uma perda maior ali, até o corpo vai estar mais desgastado. E aí me parece que esse 1 litro de água, né, está muito aquém, né, do que seria interessante para o sujeito, né, que é no qual esse trabalho se baseia. O exercício prolongado leva à perda de fluido corporal relacionado ao suor elevado. Assim, durante as competições esportivas, a água atinge sua maior importância, pois manter a homeostase dos fluidos é fundamental para otimizar o desempenho atlético. As temperaturas corporais, núcleo e pele aumentarão significativamente durante o exercício, dependendo das condições ambientais, temperatura, umidade, altitude, exposição ao vento, etc. Então, o excesso de calor produzido pela elevação da temperatura corporal ou absorvido do ambiente é dissipado pela evaporação do suor. A desidratação pode reduzir o volume sistólico cardíaco e aumentar a tensão cardiovascular. Além disso, a desidratação pode levar os atletas a sentir um aumento do esforço percebido e no cansaço, o que pode, consequentemente, prejudicar o seu desempenho esportivo e segurança. Considerando tudo, não foi surpresa que a frequência cardíaca, a temperatura e os batimentos dos sujeitos estivessem entre resultados de saúde mais observados. Então, ele é um fator a ser considerado, é um fator forte a ser considerado, a hidratação. A partir do que foi solicitado e levando em conta que o atleta em questão está iniciando em provas que não realizava, né, 21 quilômetros, fazendo ao longo de sua jornada esportiva, acho importante salientar que ele deve se preocupar, né, deve ter preocupação maior com a utilização da água. Como já foi falado, o indivíduo faz uso de glutamina. Embora, né, a gente não deva dizer que ela é contraindicada, né, não cita nenhum problema renal, que seria sim uma contraindicação, ela talvez não seja tão útil, né, nessas sessões mais curtas ou mais leves, pois sessões de treinos com intensidade maior e um volume maior, a glutamina seria melhor utilizada. Né? Desses treinos que citamos, talvez ela fosse mais útil a suplementação dela naquele treino que foi mais longo, que foi o de 15 km. Né? E no pós-prova, né, que são 21 km, da onde ele teve pace melhor do que nos de treino, né? Foram pace ali que chegaram a ser de 4:23 em alguns melhores momentos, né, alguns melhores quilômetros. Ali sim a glutamina teria uma ação mais considerável, né? Inclusive, né, a gente deve mencionar que vem de acordo com o que foi debatido na aula de suplementação desse semestre. Agora que ainda falando sobre a suplementação, acho que seria válido pensarmos na adição da suplementação de creatina, né, para esse sujeito, ainda citando os autores Hargreaves e Spread, né, uma citação direta aqui, traduzida, a observação de que a ingestão de creatina monoidratada a curto prazo aumenta o conteúdo total de creatina no músculo esquelético de 20 a 25% e os níveis de fosfocreatina, PCR, em 10 a 15%, levou a mais estudos que demonstram os benefícios ergogênicos da suplementação da creatina para o desempenho em exercícios repetidos de alta intensidade. Acredita-se que a melhoria no desempenho se deve ao aumento da ressíntese de ATP durante o exercício, como resultado da maior disponibilidade de fosfocreatina.
Algumas evidências também indicam que a suplementação de creatina pode aumentar a massa muscular e a força durante o treinamento de resistência. Nenhum efeito adverso significativo da suplementação da creatina foi observado no curto prazo, mas estudos de longo prazo ainda são escassos. A creatina continua sendo um dos suplementos alimentares relacionados ao esporte mais amplamente utilizado. Considerando a principal ingestão pré-treino, poderia se incluir uma quantidade interessante de fibras. Afinal, ela seria auxiliar para uma absorção mais lenta da glicose, não gerando uma curva acentuada da glicose até o momento do treino, além de ajudar na sensação de saciedade. Nas refeições de almoço e janta, tem uma presença de fibras na casca do feijão, nas ervilhas, em algumas saladas. As fibras também são benéficas para termos uma microbiota saudável. E se a gente for fazer uma análise também da alimentação, considerando a quantidade total de carboidratos utilizados pelo atleta e levando em conta o seu peso, a gente pode notar que ele excede, a quantidade que teríamos ali, de 180 gramas de carboidrato, no caso dele, ao dia. A gente tem carboidrato em todas as refeições e não temos grande uso de carboidratos integrais ali, o arroz mesmo, é arroz branco, o pão branco, seriam algumas. Vou fazer uma análise da prova, que foi onde o atleta teve um pace melhor, então a gente não fez uma análise muito grande dos exercícios em si, mas da prova tentar colocar um pouco aqui como é que se organizou o organismo para essa realização, como era uma atividade aeróbica, com uma intensidade alta e um tempo considerável, já que eram 21 quilômetros, se deu da seguinte forma. A gente entende que a glicólise seja a primeira etapa do metabolismo da glicose, Então a gente tem a quebra da glicose. A glicose é convertida em 2 moléculas de piruvato, produzindo uma pequena quantidade de ATP, 2 moléculas de ATP por molécula de glicose. Produção de NAD. Além do ATP, a glicose vai produzir NAD, que será usado na cadeia de transporte de elétrons. Lactato. Em condições de alta intensidade, o piruvato pode ser convertido em lactato se o oxigênio não estiver disponível na quantidade suficiente, assim se caracterizando o metabolismo anaeróbico. Estamos falando de exercício aeróbico de alta intensidade. O piruvato também pode ser transportado para a mitocôndria para entrar na próxima fase, o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico. Então, após a glicose, havendo oxigênio suficiente, o piruvato vai ser transportado para as mitocôndrias e convertido em acetil-CoA. A oxidação da acetil-CoA no ciclo de Krebs, a acetil-CoA vai ser completamente oxidada para produzir dióxido de carbono, NAD e FAD2. Uma pequena quantidade de ATP é gerada diretamente no ciclo de Krebs. A produção de NAD e FAD2, esses transportes de elétrons são essenciais para a produção de ATP na cadeia de transporte. A cadeia de transporte de elétrons está localizada na membrana interna do mitocôndrio. O uso de NAD e FAD2, os elétrons dos transportadores de NAD e FAD são transferidos através de uma série de complexos de proteínas, liberando energia que é utilizada para bombear prótons de hidrogênio para o espaço da intermembrana da mitocôndria. Esse bombeamento cria um gradiente de prótons, que é usado pela ATP sintase para produzir ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico.
Essa etapa é onde a maior parte do ATP é gerada durante o exercício aeróbico, produzindo até 34 moléculas de ATP por molécula de glicose. No final da CTE, os elétrons se combinam com oxigênio e prótons para formar H2O. Como exercício prolongado de alta intensidade, além da glicose, os ácidos graxos podem ser utilizados como fonte de energia. Triglicerídeos armazenados no tecido adiposo são quebrados em ácidos graxos e glicerol, que são transportados para mitocôndrias das células musculares. Os ácidos graxos sofrem beta-oxidação, o processo que converte a acetil-CoA, que então entra no ciclo de Krebs para gerar mais NAD e FAD, e, consequentemente, ATP. Então, no exercício aeróbico de alta intensidade, o corpo depende principalmente da glicólise anaeróbica e do ciclo de Krebs, com a contribuição da beta-oxidação de ácidos graxos para prolongar a produção de energia. No entanto, devido à alta demanda energética e à relativa limitação na produção de ATP pela fosforilação oxidativa, o corpo também pode ativar parcialmente rotas anaeróbicas, como glicólise anaeróbica, que leva à produção de lactato, para complementar esse fornecimento de ATP. Essa integração das rotas bioquímicas permite que o corpo mantenha a produção de energia necessária para sustentar o exercício de alta intensidade por um período prolongado. A gente tem as referências. Muito obrigado.